ok? E para concluir essa aula, eu vou mostrar para vocês agora os ligantes chamados retrodoadores, né? O que são os ligantes retrodoadores? São aqueles ligantes lá do final da série espectroquímica, os ligantes fortes, ok? A gente vai entender agora por que o monóxido de carbono ele é um ligante tão forte. Os retrodoadores. Retrodoadores. Então, pelo nome você já imagina, ele tanto recebe elétrons, o metal tanto recebe elétron do ligante, como doa elétron para o ligante. Isso acontece de fato. Nos retrodoadores, eu tenho a participação do metal doando elétron para o ligante, porque nos outros dois casos, no doador sigma e doador pi, apenas o metal recebia elétrons do ligante. Nos retrodoadores, por isso que são bastante fortes, nós temos agora o que nós chamamos de retrodoação. O ligante ele vai doar elétron para o metal, mas o metal ele vai doar elétron para o ligante, é uma retrodoação. Ok? E qual vai ser a diferença do diagrama do orbital molecular para os ligantes retrodoadores? No caso, vamos pegar esse complexo aqui, ó, FeCO6 3+, ok? O ferro aqui continua sendo 3+, né? Portanto, ele tem configuração D5, ok? Vamos continuar com o ferro, fica mais fácil de entender. Só que agora o ligante, eu tenho um ligante forte, eu tenho um monóxido de carbono, né? Monóxido de carbono. E nós vimos bem no começo da aula como é que é o monóxido de carbono. Vou mostrar, vou voltar aqui para vocês lembrarem do diagrama do monóxido de carbono, ok? Eis aqui o diagrama do monóxido de carbono. E eu mostrei para vocês que o monóxido de carbono ele tem aqui uma região chamada de HOMO, que é uma região onde eu tenho o orbital molecular ocupado de mais alta energia, mas tem uma região chamada de LUMO, que é essa região aqui, ó. Agora eu quero que você entenda o seguinte, o que são essas duas bolinhas aqui, ó? Essa primeira bolinha aqui é o átomo de carbono, essa segunda bolinha aqui é o átomo de oxigênio. Se você olhar esse orbital LUMO aqui, ele está mais voltado para o lado do carbono. Entenda o que eu vou dizer agora, ó. Esse orbital, essa parte aqui, ó, está mais voltada para o lado do carbono. Por que eu quero que você entenda isso? O monóxido de carbono, ele tem aqui um par de elétrons, ok? Vai fazer a ligação sigma. Só que aqui ele tem um orbital que está vazio. Esse orbital LUMO está vazio. E esse orbital LUMO, ele está mais voltado para o lado do carbono, ok? É nessa posição aqui do monóxido de carbono onde vai acontecer a retrodoação. É nessa posição aqui do orbital LUMO, que veja, são orbitais do tipo P, certo? P, que vão a combinação linear de P com P, certo? Então eu vou ter aqui orbitais do tipo P, onde vai acontecer de fato a retrodoação. O metal vai doar elétron para o monóxido de carbono nessa região aqui da molécula do monóxido de carbono. Meus amigos, o diagrama vai ser idêntico ao que nós vimos anteriormente, só que com uma pequena diferença que eu vou mostrar para vocês agora, ok? Então vamos lá, imagine que a gente tem aqui o diagrama para o complexo do ferro com os 6 monóxidos de carbono, num sistema onde eu tenho aqui uma retrodoação. Nós teremos aqui os orbitais do tipo T2G e EG, que farão combinação. Primeiro vamos ver aqui, nós temos o orbital, o S aqui, né? O S do metal. Lembra, sempre que eu tenho o metal desse lado, né? Desse lado de cá eu tenho os ligantes, aqui no meio eu tenho o complexo. Então aqui eu tenho o S do metal A1G, que fará uma combinação linear com o A1S com A1G do metal, tá aqui, formando aqui o A1G ligante e formando o A1G antiligante aqui em cima, ok? Ó, descendo para cá. Nós temos aqui os orbitais do tipo EG e T2G, certo? Vamos trabalhar logo com o T1U, que são os orbitais P, né? Os orbitais P, T1U. Nós faremos ligação com o T1U do ligante, formando aqui o T1U ligante e o T1U antiligante. Agora, com relação aos orbitais do tipo E e G, certo? E e T2G. Os orbitais EGs, eles farão combinação linear com os orbitais EGs do ligante, aqui o do metal, aqui do ligante, formando o orbital EG ligante e o orbital EG antiligante. Agora a diferença vai estar aqui, pessoal, porque também tem um orbital T2G que fará combinação linear com o orbital T2G do metal. Só que se você observar, deixa eu voltar aqui o diagrama para o doador sigma pi para você ver, ó. Você vê a diferença que tem aqui, ó. No doador sigma pi,
eu tenho aqui o orbital EG, o orbital T2G do ligante. Veja que a diferença de energia não é tão grande. Quando eu parto para um retrodoador, e essa é a diferença entre o orbital EG e o orbital T2G é bastante grande. Isso acaba influenciando na combinação linear que vai acontecer. Se não, vejamos, ó, o EG do ligante com o EG do metal formam os orbitais EGs ligantes e antiligantes, mas o T2G, por estar numa diferença de energia muito grande, e por que vai estar com a energia mais alta? Porque ele vai estar agora desocupado. Nos orbitais EGs do doador sigma-π, eles estariam ocupados de elétrons. Aqui ele vai estar desocupado. O resultado é que eu vou ter aqui o T2G do ligante com o T2G do metal, formando o T2G ligante. Só que o T2G antiligante tem uma energia muito superior, fica mais próximo aqui do T2G do ligante. Ó. O resultado é que eu tenho aqui um delta de energia maior. Então, se nós pegarmos aqui o ferro com 6 monóxido de carbono, CO6, 3+, lembrar vocês que o ferro ele continua sendo 3+, portanto ele é 3D5, não é? Então vamos lá, colocar aqui os elétrons, ó. 1, 2, 3, 4, 5 elétrons do metal. E o monóxido de carbono? O monóxido de carbono ele contribui com apenas um par de elétrons. Esse par de elétrons é que fará a ligação química, ok? Então, como é um par, eu tenho 6 monóxidos de carbono, eu vou ter 12 pares de elétrons. 12 elétrons, aliás, desculpa, 6 pares, 12 elétrons. Vamos colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Estão aqui os 12 elétrons. O orbital T2G não tem elétrons, ok? Por isso que ele tem uma energia maior. Quando nós pegamos agora esses 5 elétrons do ferro com esses 12 elétrons do carbono, o que nós teremos aqui? 17 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Veja que nós chegamos na mesma situação. T2G com 5 elétrons, semelhante ao que nós vimos anteriormente. Ó. T2G com 5 elétrons. Aqui para o doador sigma-π. Ó. A mesma coisa, T2G com 5 elétrons. Só que se você observar agora, esse delta de energia aqui ó, é um delta bem maior, o delta octaédrico. Quando a gente compara os três, meus amigos, a gente vê aqui nitidamente a diferença. Então, esse delta sendo muito grande, o que a gente diz? Que eu tenho aqui um ligante de campo forte. E, de fato, o monóxido de carbono é um ligante de campo forte, gerando um complexo de spin baixo. Ou seja, a teoria do orbital molecular ela casa muito bem com a teoria do campo cristalino nesse aspecto. Agora, eu quero que você só colocar aqui os 3 diagramas para a gente diferenciar e ver as principais diferenças que há de um do outro. Esse aqui é o diagrama do doador sigma. O que ele vai apresentar de característica principal? Que o orbital T2G do metal não tem orbital T2G para o ligante. Não tem um correspondente, por isso que ele fica aqui no mesmo nível de energia, tá vendo? Ó? E eu tenho aqui um delta octaédrico. Eu tenho, por exemplo, a amônia, que é um ligante sigma doador. Quando eu parto agora para o diagrama do doador sigma e π, qual é a diferença aqui? É que eu tenho um correspondente T2G por T2G do metal. E meu delta octaédrico ele diminui aqui, ó. Ou seja, os ligantes doadores sigma e π são doadores de campo fraco, são aqueles lá do começo da série espectroquímica que formam complexo principalmente de spin alto. Na verdade, aqui eu até cometi um erro, aqui seria os elétrons ficariam assim, um aqui seria, deixa eu corrigir aqui, seria 1, 2, 3, 4, 5, seria assim. Ainda bem que eu percebi agora no final da aula aí, seria 1, 2, 3, 4, 5, porque os elétrons vão ocupar esse espaço na realidade, ok? Vão ocupar esse espaço, depois eles vêm para cá, ok? Enquanto que um doador, um retrodoador, eu tenho aqui um delta de energia bem maior por conta desse T2G do ligante estar mais afastado aqui do EG do ligante, fazendo com que o delta octaédrico ele fique bem mais amplo e vou ter aqui um complexo de spin baixo. Então, meus amigos, só quero dizer o seguinte, fechamos o conteúdo da parte da teoria do orbital molecular aplicada a complexo. Se você não entendeu, reveja a aula, revise, veja quantas vezes for necessário,
Mas o resumo é isso, dá para explicar as ligações químicas a partir da teoria do orbital molecular. Só que a gente precisa trabalhar sempre com na nossa mente a questão da fragmentação. Não dá para a gente pensar nas 6 ligações de uma vez, tem que imaginar no conjunto de orbitais que os ligantes podem formar, certo? Para que possa ser capaz de se ligar com os orbitais do metal. E para isso é importante que se tenha noção da simetria, da geometria, porque a simetria ela tem a ver com essa questão da possibilidade ou não de haver ligações químicas, ok? Então, um forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro.